Doutor Marcelo, a comissão está sendo composta por mim, a subcorregedora, a doutora Viviane, e como vogal, a doutora Maria Dionísia, que a nossa lei exige um membro assim mais antigo. Pois não. Está gravando, doutora. Está gravando? Então, processo SEI, processo administrativo disciplinar ordinário, número 2022-0030-262-2021-76. Procurador de Justiça, doutor Marcelo Rocha Monteiro. É interrogatório no dia 14 de fevereiro de 2022, às 14h04. Doutor Marcelo, o senhor dispensa a leitura da portaria? Dispenso. O senhor tem conteúdo de um arquivo em mídia, de arquivos eletrônicos que estão citados na portaria, que fazem parte da imputação? Sim. O senhor tem conhecimento para também dispensar a transmissão? Sim. O senhor tem ciência que o senhor pode ficar em silêncio? Sim. E o senhor autoriza que esse ato seja gravado? Autorizo, sim. Então, podemos começar. Doutor Marcelo, o senhor tem... O que o senhor tem a esclarecer sobre os fatos contidos na portaria, sobre essa imputação contida na portaria? Por favor. Bom, pois não. Em primeiro lugar, eu queria manifestar as minhas desculpas ao doutor Rodrigo Pacheco pela expressão que eu hoje considero infeliz, né? Que foi... Desculpem, deixa eu silenciar aqui. Que foi comparar a Defensoria Pública, né? Na verdade, comparar a Defensoria Pública a um diretório do PSOL. Foi infeliz por quê? Porque, embora no contexto da entrevista que eu dei à Rádio Bandeirantes, ao Jornal da Cidade, fique claro que não era esse o sentido da comparação, mas quando a frase é tomada isoladamente, parece que eu estou acusando o doutor Rodrigo Pacheco e sua equipe de ter uma atuação político-partidária. Tá? Então, por isso eu quero me retratar dessa expressão, porque absolutamente não é isso. Né? O doutor Rodrigo é um profissional sério, isento, tenho divergências jurídicas inegáveis com ele, mas é um profissional absolutamente correto, isento e que dá à instituição uma atuação absolutamente apartidária, né? E essa frase destacada, né, como eu falei, fora do contexto, ela pode dar a impressão de que eu estou imputando a ele uma conduta ou uma utilização da instituição para fins político-partidários. E absolutamente não foi essa a minha intenção, mas eu reconheço que a frase foi infeliz porque ela pode dar margem a esse tipo de interpretação. Então, eu quero aqui me retratar e pedir desculpas ao doutor Rodrigo era uma entrevista ao vivo, então eu diria que foi uma escolha infeliz de palavras. Né? Além disso, também quero dizer, né, e também me retratar com relação ao segundo aspecto, que em nenhum momento eu tive a intenção de atribuir à Defensoria Pública, ou ao doutor Rodrigo, ou à sua equipe, nenhum tipo de atuação favorável ao crime, tá? Pró-crime ou pró-bandido. Tá? Também, nesse ponto, a minha escolha de palavras foi infeliz. O que acontece
é que existem algumas medidas, né, adotadas ou defendidas pela Defensoria Pública que eu entendo que não são eficazes na prevenção do crime. Eu entendo. Né? Isso é um entendimento meu. Pelo contrário, eu acho até que elas acabam gerando impunidade e, eventualmente, favorecendo o crime. Mas essa é a minha visão. Né? Quando o doutor Rodrigo adota ou defende essas medidas, eu já vou dar um exemplo aqui na frente para ficar mais claro. Ele o faz por entender que elas previnem o crime. Ele, de forma alguma, atua, né, querendo favorecer, seja o crime, sejam os criminosos. Né? Eu vou dar um exemplo que eu mencionei em algum momento anterior deste procedimento, que é a Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Né? A Agenda Nacional pelo Desencarceramento reúne um grupo de entidades, inclusive a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Né? Existe uma frente pelo desencarceramento, frente estadual pelo desencarceramento, né? No Rio de Janeiro, que conta com o apoio, ou contava na época, né? Acredito que ainda conte, com o apoio da Defensoria Pública. E uma das bandeiras dessa frente é que não seja gasto nenhum real na construção de novas unidades prisionais ou de novas unidades no sistema socioeducativo. Né? Nenhuma vaga a mais, é uma espécie de palavra de ordem. Eu tenho absoluta certeza que a Defensoria Pública, ou a chefia da Defensoria Pública, quando assina esse manifesto, o faz por entender, né, que o aumento do número de presos gera um aumento da criminalidade, dentro daquela visão de que a cadeia é uma escola de crimes, o sujeito entra lá, né, e tem contato com elementos mais perigosos do crime organizado, que acabam por cooptá-lo, etc. Então, eu tenho certeza que quando a Defensoria, quando o doutor Rodrigo apoia esse tipo de medida, ele o faz com a intenção de prevenir a criminalidade. Né? Eu, particularmente, discordo. Né? Eu sou a favor da construção de novas vagas, de novas unidades no Degase, porque eu tenho uma visão oposta. Eu acho que quanto mais infratores forem presos, menor será a criminalidade. Eu acho que a impunidade vai gerar uma criminalidade maior. Né? Mas isso não quer dizer que eu esteja certo ou que ele esteja certo, e muito menos que, por defender uma visão oposta à minha, ele tem uma atuação pró-crime ou pró-bandido. Não é nada disso. Né? A minha expressão realmente foi muito infeliz, eu também quero me retratar. Né? O doutor Rodrigo, repito, é um profissional que conduz a defensoria dentro da mais absoluta ética, né? Dentro da visão do que ele considera que seja a leitura correta das finalidades da instituição Defensoria Pública, né? O faz de forma, repito, isenta, né? Leal, e realmente não vejo, né? Repito, inegavelmente temos visões diferentes sobre diversas questões jurídicas, o que, mais uma vez, comprova que o direito não é uma ciência exata, mas isso, de forma alguma, significa que ele seja um profissional cuja conduta tenha qualquer coisa desabonadora. Pelo contrário, né? É um profissional respeitado, né? Merece o respeito que angariou, e não merecia que eu tecesse esses comentários da forma, vamos dizer assim, pouco feliz como eu fiz. Né? Então, basicamente é isso. Eu queria me retratar desses dois pontos e de qualquer outra expressão que eu possa ter utilizado que possa ser interpretada como desabonadora da conduta do Dr. Rodrigo, da equipe dele e da instituição. Da instituição, acho que eu nem preciso falar, porque eu tenho tanto apreço
pela Defensoria Pública, né? Eu não posso invocar aqui talvez o melhor testemunho desse apreço, porque é uma amiga querida que infelizmente já nos deixou, né? Mas a doutora Enedia, né, com quem eu fiz júri por, sei lá, mais de 15 anos, e a gente brigava muito em plenário, né? Muito, muito mesmo. E ficamos grandes amigos. E eu tinha tanto cuidado em homenagear a cada júri que ela ou qualquer outro defensor participasse, mas foi muito, muito com ela, né? Muitos júris com ela, que eu dizia sempre que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública é uma instituição importantíssima, e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em particular, foi um modelo, né, para a criação de defensorias públicas de outros estados. E aí, a partir de um certo momento, ela passou, por sua vez, na saudação que ela fazia a mim, a dizer: o doutor Marcelo e eu brigamos muito em plenário, mas o doutor Marcelo é um promotor de justiça, amigo da Defensoria Pública. É difícil até lembrar isso, porque realmente é uma perda, assim, bom, enfim, inesperada e prematura, que foi a Enedia. Mas eu poderia invocar aqui o testemunho de todos os juízes que presidiram, todos os outros defensores, o Gustavo Alemão, juízes como Murilo Killing, Sidney, Rosa, Alexandre Abraão, enfim, eu sempre tive o maior respeito e sempre tive questão de manifestar isso em plenário pela instituição. Tá? Então, que não reste nenhuma dúvida, e também que não reste nenhuma dúvida sobre o meu respeito e minha consideração pela atuação absolutamente ética, isenta, séria, né, do doutor Rodrigo Pacheco e sua equipe, sem negar, repito, as divergências jurídicas que eventualmente que efetivamente eu tenho em alguns pontos. Né? Então, é basicamente isso, um pedido de desculpas aí pela infelicidade das palavras que eu ali ao vivo, de maneira pouco feliz, escolhi. Eu não vou fazer perguntas, vou passar a palavra à doutora Viviane, relatora. Boa tarde mais uma vez para todos. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Viviane. Eu tenho uma pergunta para fazer, só para a gente tirar a dúvida. Eu queria perguntar se você teve a intenção de se reportar à Defensoria Pública ou ao doutor Rodrigo de forma pejorativa ou desrespeitosa. De forma alguma. De forma alguma. Eu tenho o maior respeito pelo doutor Rodrigo, que inclusive é meu ex-aluno, e nunca, jamais faria isso, seja com a instituição, seja com a chefia. Obrigada. Eu queria também saber se teve alguma consequência dessas palavras do senhor na área civil, alguma coisa nesse sentido. Ele demandou o senhor a respeito disso? No cível, não. Não. Não, eu recebi uma interpelação para fins criminais, salvo engano. Ah, sim, sim. Você teve algum acordo, alguma coisa entre vocês em algum sentido ou não? Não, por enquanto não, porque essa interpelação foi bem recente. Eu não sei. Aí eu mandei uma resposta e agora eu, sinceramente, não sei. Não fui notificado depois de nenhum outro ato. Entendi. Bom, Foi criminal, sim, porque agora eu estou lembrando. Foi o Tribunal de Justiça, né? Por causa do foro. Privilegiado, sim. Foro, isso, é. Ah, tá bom. Eu também estou satisfeita, doutora Luciana. Doutora Dionísia. Sem perguntas. Bem, então podemos encerrar o ato. O senhor quer fazer mais algum acréscimo? Quero. À vontade. Não só dizer que eu estou à disposição, óbvio, né? Nem preciso dizer isso, mas eu estou à disposição dessa corregedoria para dar a essa retratação a divulgação que a corregedoria entender
necessária, inclusive em redes sociais, ou como acharem mais conveniente. Só isso. Então, o senhor autoriza a quebra, a suspensão do sigilo, está abaixo, né? O senhor autoriza a suspensão do sigilo, que o senhor tem direito, como proteção da imagem que todos nós temos, num processo disciplinar. Sim. Mas nós não costumamos usar redes sociais. Entendi. Nós não fazemos isso, a corregedoria não tem redes, não posta nada. Nós podemos encaminhar o seu depoimento para o doutor Rodrigo, mas ele já estaria rolado e teria acesso sendo testemunho. Sim. Nós podemos antecipar, talvez. E eu posso postar, se a corregedoria autorizar? Pode. É porque eu acho justo, né? Já que o meu comentário foi nas redes sociais, foi postado em algumas redes sociais, né? No Twitter. Acho pelas justo. mesmas vias, nós podemos aqui, a comissão não pode levantar o sigilo a pedido? Sim, com a autorização dele, sim, podemos. Então, nós já decidimos aqui, na ata, pode constar que nós, a pedido do procurador, a comissão decidiu por levantar o sigilo, para ele fazer, com a intenção de fazer uma retratação plena pelas mesmas vias, né? Exatamente. Fazer o uso que ele achar devido. Acho que pode autorizar também a ele, a secretaria, nossa secretaria, dar para ele uma cópia destas declarações. Né? Dessa gravação? Sim. Pode, ele vai ter. O senhor vai ter a nossa gravação. Tá. O arquivo da gravação. Isso. E aí, no momento que a corregedoria entender conveniente, não sei se ao final do procedimento, não sei exatamente como, mas eu poderia postar, ou imediatamente, não sei, como a corregedoria achar melhor. Nós podemos fazer uma reunião, doutora Luciana, para decidirmos a comissão qual o momento oportuno desta publicação. Pois não. Então, eu vou encerrar às 14h21, nada mais havendo, declaro encerrado o ato, é só aguardar agora, pode suspender a gravação, é só aguardar para assinar. Queria